Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de plantas daninhas e métodos de controle. E eu sou a professora Elza Correia, da Unesp, campus de registro, e estávamos falando e continuaremos falando sobre mecanismo de ação de herbicidas. Falávamos semanas anteriores sobre os inibidores da síntese de carotenoides e também sobre os inibidores da síntese de lipídios, né? Então, nós já entendemos o que acontece com a planta, com o vegetal, após a aplicação desses produtos, tá? Vimos que o inibidor da síntese de carotenoides tem como sua principal característica, né? Seu principal modo de ação, o branqueamento das folhas, né? São grupos de herbicidas aplicados na pré-emergência, então eles atuam sobre tecidos jovens, né? Tecidos meristemáticos, tecidos ainda em formação. Falamos dos inibidores da síntese de lipídios, aqui nós percebemos dois mecanismos de ação diferentes. Vimos os inibidores de ACCase e os inibidores das elongases, né? Todos inibem a síntese de lipídios, só que em pontos diferentes de uma rota metabólica, né? Então, os inibidores de ACCase, eles vão bloquear por total a formação do lipídio, pois inibe a ação da enzima, da principal enzima, no início de uma rota metabólica, né? Então, aqui, principal característica, né, é você ter a planta, a região meristemática de plântulas que se soltam, né, da planta mãe. Então, aquelas folhas mais jovens, a hora que você pega, ela solta. Essa é a principal característica, porque o tecido meristemático da região de crescimento, ele não é formado. E aí, o outro grande grupo, que são os inibidores das elongases, que vão impedir a formação de lipídios de cadeia longa, né? Então, vai formar a estrutura, mas tudo com lipídios de cadeia curta, e isso dificulta o metabolismo. O principal exemplo, né, desses produtos é a questão de você ter a formação de coleoptilo apenas com lipídio de cadeia curta, com isso a plântula não consegue romper esse lipídio, esse coleoptilo e acaba morrendo, né? Então, são herbicidas de pré-emergência e aplicados para o manejo do banco de sementes. E agora nós vamos falar sobre os inibidores da síntese de aminoácidos. Aqui, pessoal, nós temos dois grandes grupos. Grandes pelo número de produtos e outro grande pela importância que tem na agricultura, né? Primeiro grupo dos inibidores da síntese de aminoácidos é aquele herbicida que bloqueia a enzima EPSPS, tá? Então, essa enzima é um elemento, né, um metabólito extremamente importante para a formação de aminoácidos aromáticos. E os aminoácidos aromáticos são a tirosina, a fenilalanina e o triptofano. Outro grande grupo, né, extremamente importante na agricultura mundial, são os inibidores da enzima ALS. Aqui nós encontramos os aminoácidos de cadeia ramificada, né? Então, a enzima ALS é uma enzima extremamente importante na rota de formação desses elementos, desses aminoácidos, e nós estamos falando de leucina, valina e isoleucina. Tá? Então, se eu aplicar um inibidor de EPSPS ou um inibidor de ALS, ambos vão inibir a formação de aminoácidos. Só que os inibidores de EPSPS inibem a formação dos aminoácidos aromáticos e os inibidores de ALS inibem a formação de aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Então, são enzimas, são rotas metabólicas diferentes. Dos inibidores da síntese de aminoácidos de cadeia aromática, né? Fenilalanina, tirosina e triptofano. Nós temos um único grupo químico, tá? Que são os derivados de glicina, com um único ingrediente ativo, que é o glifosato,
tá? Gente, presta atenção. A forma correta de se escrever o nome deste ingrediente ativo é essa, ó, com Y, PH e E no final. Se eu disser glifosato, com G-L-I-F-O-S-A-T-O, eu vou estar falando de um produto comercial, tá? Então, eu não quero fazer propaganda para nenhuma empresa, não estou tendo recebidos de nenhuma empresa, então não vou fazer propaganda, tá? Então, quando eu uso o termo glifosato, eu estou me referindo a um determinado produto comercial produzido por uma determinada empresa, tá? Agora, quando eu digo glifosate, tá? E escrevo dessa forma, eu estou me referindo ao ingrediente ativo, tá? Então, nós vamos sempre nos referir a ingredientes ativos. Tanto que tem muitos produtos à base de glifosato que eu nem conheço. Às vezes as pessoas me falam de um produto X que eu nunca ouvi falar na vida. Especialmente pelo fato de o glifosato ser o herbicida mais reproduzido, mais fabricado aí no mundo. Hoje, nós temos mais de 240 marcas comerciais diferentes à base de glifosato. É isso mesmo, são mais de 240 produtos que eu encontro no mercado cujo ingrediente ativo é glifosato. Então, não tem como a gente saber de todos, né? Então, vamos falar do ativo, que é o que importa para nós, né? Para nós, engenheiros agrônomos, saber como ele funciona, e vamos deixar o comercial para quem trabalha em determinada empresa ou determinada revenda, tá? Então, vamos falar sempre de glifosato. Tá? O glifosato é um derivado de glicina, né? Olha a estrutura química dele aí, né? É uma estrutura química muito simples, formada de fósforo, carbono, nitrogênio e hidrogênio, né? Então, é uma molécula extremamente simples, derivado de glicina, tá? Então, é derivado de um aminoácido, tá? Então, não é nenhuma estrutura química catastrófica, esquisita, tá? Do inferno, não, tá? É uma molécula química simples, derivado de um aminoácido. O que esse herbicida faz? A gente considerando, né, o metabolismo primário que começa com a fotossíntese, nós já falamos um pouquinho disso em momentos anteriores, mas, né, a partir da fotossíntese, né, que ela acontece pela absorção de gases aí e ATP que roda e tal, né, nós temos o metabolismo primário, né, que forma aqui a via da pentose fosfato e a glicólise, dentre outros elementos, tá? Que eu falei para vocês já, eu selecionei alguns elementos dessas rotas metabólicas, elementos cruciais para o nosso entendimento. É óbvio, né, que existem infinitas coisas acontecendo entre uma setinha e outra, que para nós, né, só vai confundir. Vamos falar só das mais importantes mesmo. Falando só das mais importantes já fica confuso, né? Imagina se a gente colocasse todos os elementos envolvidos. Nem cabia aqui na nossa aula. Tá? Então, olha, metabolismo primário tem duas grandes saídas aí, a via da pentose fosfato e a glicólise. Glicólise culmina com a formação de fosfenol piruvato, o PEP, e uma eritrose 4-fosfato, que vem lá da via da pentose fosfato. Esses dois elementos, né, vão dar origem aí à rota do ácido chiquímico. Lembra que nós falamos do metabolismo secundário, que são 3 grandes rotas aí, que inicia, né, a rota do ácido chiquímico, ácido malônico e ácido mevalônico. Falamos da via do ácido mevalônico quando falamos dos inibidores da síntese de carotenoides, né? E aqui nós vamos falar da via do ácido chiquímico. Sou doidinha nessa rota, acho ela fantástica. Bom, o que nós precisamos saber? Que a rota do ácido chiquímico, ou do chiquimato, né, ela vai formar os elementos, os aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina e triptofano, e dos elementos que essa rota forma, nós temos lignina, flavonoides, tanino, auxinas, né,
vitaminas. Então, essas palavras aqui já são mais palatáveis para nós, né? Lignina, flavonoide, taninos, a gente ouve falar muito delas aí no nosso curso. Mas elas advêm aí dos aminoácidos aromáticos que são formados na rota do ácido chiquímico ou chiquimato. Bom, para você transformar chiquimato em aminoácido, como eu já disse, existem milhões de passos metabólicos aqui. Mas o importante é eu saber que nessa virada aqui trabalha uma enzima. Essa enzima, ela se chama enol piruvil chiquimato fosfato sintase. Essa enzima, ela é bloqueada, tá? Quando ocorre a aplicação do herbicida glifosate. Então, fiz a pulverização desse ingrediente ativo, ele vai penetrar, né, pelo apoplasto, vai cruzar a cutícula da folha, vai atingir o espaço livre aparente, o ELA, que é a parede celular, né, o espaço entre paredes celulares. Ele vai cruzar essa parede celular e vai chegar na membrana plasmática. Ali na membrana plasmática, ele vai se acoplar em determinadas proteínas e esse acoplamento faz com que ocorra a virada dessa proteína e joga esse produto para o simplasto, tá? Então, para que ocorra a absorção do glifosate, existe um gasto de energia. E uma vez absorvido, esse herbicida não volta lá para o apoplasto, não. Ele não tem a possibilidade de ser lavado, tá? Então, uma vez absorvido, uma vez que ele está no simplasto, ele vai caminhar até chegar no seu local de ação, até atingir a sua enzima alvo, que é a EPS-IPS. Bloqueou esse sistema, bloqueou essa enzima, todos os passos metabólicos que aconteceriam daqui para baixo vão deixar de ocorrer. E aí vai acontecer o acúmulo deste elemento aqui do ácido chiquímico ou chiquimato, tá? Então, nós não temos a formação de fenilalanina, tirosina e triptofano. Tá? Então, um exemplo aqui, um desenho para vocês, né? Isso daqui é a enzima, olha que gigantesca que a enzima é quando a gente compara ela com a molécula de glifosate. Lembra que nós falamos que o glifosate tem só carbono, nitrogênio, hidrogênio e fósforo, né? Então, é uma molécula muito simples, muito pequena. E aí, a enzima é essa coisa imensa aqui. A molécula de glifosate vem e, pluft, ela se acopla, né? Olha lá, o glifosate, o azul, e o vermelho, a enzima. O glifosate, ele se acopla no local de ligação de determinada proteína, né? Nessa enzima. Se ele se acoplou aqui, a enzima não vai funcionar mais no metabolismo, ela não vai mais transformar, né, o chiquimato em triptofano, fenilalanina e tirosina, tá? Então, esses elementos deixam de ser formados porque o glifosate se ligou nessa enzima e essa rota parou. Tudo que acontecia daqui para baixo não vai acontecer mais. Tudo que acontecia daqui para cima vai virar uma bola de neve, vai acumular muito, né? Porque a fotossíntese, ela continua acontecendo, continua ocorrendo, tá? Então, a planta deixa de formar todos os elementos após o bloqueio da enzima EPS-PS. Entendemos essa parte? Tudo bem? Ok, continuamos. Algumas características desse herbicida, o inibidor de EPS-PS. E, pessoal, é apenas o glifosate, é esse único herbicida que tem a habilidade de bloquear esta enzima. Nenhum outro mecanismo de ação, nenhum outro ingrediente ativo tem essa habilidade, tá?
apenas o glifosato. Essa enzima, ela é codificada no núcleo, tá? Então, ela é produzida no núcleo, codificada no núcleo, e ela atua no citossol, tá? Então, no citossol é onde ela vai estar ativa, mediando aí o metabolismo do ácido chiquímico. Essa rota do ácido chiquímico, ou chiquimato, ela responde por 20% de todo o carbono da planta, tá? Então, a partir dos aminoácidos aromáticos, nós temos 20% de tudo que é formado na planta proveniente desta rota, tá? Então, você percebe a importância que ela tem no metabolismo, tá? Este herbicida, né? Esse herbicida, ele possui amplo espectro de ação. Ou seja, quando eu falo que ele tem amplo espectro de ação, eu estou te dizendo que ele controla tanto mono quanto dicotiledônia, tá? Então, ele tem ação ampla, controla as duas classes de plantas aí. O que ele faz? Inibe o crescimento. Por que ele inibe o crescimento? Porque ele bloqueia a formação de 20%, né, a translocação e incorporação de 20% de todo o carbono da planta. Então, aí, ele bloqueia o crescimento mesmo, tá? Quais os sintomas mais evidentes, né? É clorose na região meristemática, tá? Região de crescimento. Então, dá clorose, seguido de necrose. Após a necrose, ocorre a morte do tecido, tá? Não há seletividade, tá? Então, como nós dissemos, ele é um herbicida de amplo espectro de ação, controla mono e dico, e não há seletividade. Então, não existe plantas que apresentem seletividade a esse mecanismo de ação, tá? O que nós temos, né, na atualidade são as culturas geneticamente modificadas, então precisou haver uma mudança genética nos vegetais para que eles se tornassem resistentes a este grupo de herbicidas, tá? Porque na natureza, né, agora a gente tem muitos casos de resistência, mas não temos casos de seletividade, tá? São herbicidas, né? Não, são não. É um herbicida pós-emergente, né? Então a utilização é em pós-emergência apenas, tá? Ele não tem efeito em pré-emergência, não tem efeito em pré-emergência, apenas em pós. A absorção do glifosato é lenta. Lembra que nós falamos que são dois momentos, um é a penetração, outra é a absorção. A penetração é quando não há gasto de energia e o herbicida, o ingrediente ativo, ele se encontra no apoplasto, tá? Em tecido vegetal que não tem metabolismo. Nesse caso, quando o herbicida apenas penetrou na planta, na folha, ele pode muito bem ser lavado pela água de irrigação ou água de chuva. Apenas a partir do momento que ele foi absorvido, que houve gasto de energia, que ele cruzou a membrana plasmática através da ação de proteínas, tá? Vocês lembram lá da fisiologia vegetal, quando o professor falava de transportes, né? Então, nesse caso, nós temos um cotransporte do tipo simporte, né? Então, é cotransporte que precisa de dois elementos para serem transportados, para se ligar na proteína, né? E ser jogado para dentro da célula, para dentro no simplasto, tá? Então, são cotransportes entre a molécula de glifosato e moléculas de fósforo, tá? O elemento fósforo. Então, olha só, com essa necessidade de ter fósforo para absorver glifosato, com essa questão de precisar cruzar a membrana para que ele entre no metabolismo, o glifosato é um herbicida de absorção lenta, tá? Então, vocês não podem confundir penetração com absorção. Quando penetra, né, que você aplica, daqui a pouco você olha lá na folha, não tem mais nada, já secou, você fala, já absorveu. Não necessariamente. Aí ele já penetrou. Se chover
2, né, tem formulações mais modernas, né, de 2, 4 horas depois da aplicação, esse produto ele pode ser lavado, porque ele ainda não foi absorvido, ele apenas penetrou no tecido vegetal, tá? Então, para a maioria das formulações, nós precisamos de pelo menos 4 horas sem chuva para garantir uma absorção, para garantir que o produto tenha cruzado a membrana, para que tenha ocorrido o cotransporte, né? Para que ele entre no metabolismo, tá bom? Entenderam por que não pode chover? Porque até 4 horas ele ainda não foi absorvido, ele apenas penetrou no tecido vegetal, tá? O glifosato, tá? Ele é um ácido fraco. Em sendo um ácido fraco, ele tem um transporte via floema muito eficiente, muito rápido. Porque o vegetal, a planta entende que ele é um nutriente, tá? Então ele é confundido com um nutriente, que também são ácidos fracos, né? Então ele tem um transporte muito facilitado aí via floema. E ele precisa de carreadores de fósforo na membrana plasmática para que ocorra a absorção, né? Para que ocorra o cotransporte dele, tá? Então, o glifosato precisa de fósforo. Então, quanto melhor for a nutrição de fósforo num solo, mais fácil vai ser o manejo das plantas daninhas, né? Porque elas também vão absorver o fósforo do solo, afinal de contas, elas são competitivas, né? E com isso, a absorção vai ser melhor e o controle delas vai ser melhor também. A gente tem que tomar um cuidado muito grande no momento de fazer as caldas de pulverização. Temos que tomar cuidado com a qualidade da água que nós usamos. Por quê, né? Porque o glifosato, ele forma complexos, tá? Com íons metálicos, principalmente cálcio e magnésio. Então, em regiões que tem a água dura, que a gente chama, né? A água salobra, a gente tem que estar atento, tem que corrigir essa água, porque senão a nossa calda de pulverização não vai funcionar. Tá? Então, o glifosato ele vai se ligar com cálcio, vai se ligar com magnésio, vai formar quelatos, né, complexos, e vai ser inativado. Tá? Então, a questão de qualidade de água é muito importante aí no preparo de caldas para evitar esse problema aqui. Aí nós vamos estar aplicando um produto que não vai funcionar, gastando dinheiro, contaminando o ambiente de maneira desnecessária, tá? Esse herbicida, gente, o glifosato, ele tem uma sorção com sedimentos ou partículas suspensas em água e solo, tá? Então, a questão de água dura, né, água pesada, água salobra, água suja, tá, com água com resíduo, com argila, né, com solo presente em suspensão, também é complicado, tá? Ele tem uma sorção muito forte com os constituintes do solo, e isso acaba inativando o herbicida, inativando essa molécula. Vai um cafezinho aí? A sorção do solo, né, quando você faz a aplicação, nós falamos, ele é um pós-emergente. Então, o meu principal objetivo é que ele atinja a folhagem das plantas, a parte aérea das plantas. Mas nem tudo fica na planta, né? A gente sabe disso quando você faz a pulverização de qualquer produto. Então, a parte do herbicida que cai no solo, então tem uma parte que pega na folha. Quanto mais uniforme tiver a germinação do seu banco de sementes, né? Quanto mais planta tiver, maior é a garantia que esse produto vai atingir o seu alvo, não vai cair tanto no solo, mas o pouco que cai no solo, ele forma, né? Sorção com os coloides, sorção com as partículas do solo. Tá? Então, essa sorção, ela ocorre em 2 fases. A primeira fase, ela é instantânea. A partir do momento que o produto cai no solo, 90% já fica sorvido aos constituintes desse solo, em função das características de carga que a molécula tem, tá? Então, ele fica sorvido,
E uma outra parte, né? Então, se 90% foi sorvido instantaneamente, os 10% tem uma absorção mais lenta, só que, mesmo sendo lento, 10 minutos depois, ele já está completamente sorvido. Em função desta alta sorção desta molécula, né, o glifosato é um herbicida essencialmente imóvel no solo, tá? Porque ele fica preso, ele fica retido aos constituintes desse solo. Só que essa imobilidade, né, ela é variável. Essa questão de ter uma absorção instantânea de 90% ou, né, menos, uma porcentagem menor da molécula, ela é variável em função do pH do solo, em função das características físicas desse solo, tá? Teor de argila, CTC, o V%, tá? O CTC é um dos elementos mais importantes. Quanto maior for a CTC do solo, quanto maior for a concentração de matéria orgânica, maior vai ser a sorção, maior vai ser a ligação da molécula com os constituintes desse solo, tá? Então, quanto melhor for a qualidade do meu solo, mais rápido vai ser essa sorção e menor vai ser a probabilidade de caminhamento da molécula no perfil do solo. A persistência dele, ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é nome comercial, né, gente? Não é ingrediente ativo. Ó o fiasco, né? Então, a persistência do glifosato no solo varia substancialmente em função das suas características, pH, matéria orgânica, CTC, tá? Persistência, tá? Então, nós não falamos de residual. O glifosato não tem residual. Como nós vimos, ele tem uma forte adsorção ao solo, né? Porque ele se liga aos silicatos, se liga aos óxidos, materiais não cristalinos, e principalmente, né, também aqui, a matéria orgânica, tá? Então, o glifosato não tem residual, glifosato tem persistência. Ele não é absorvido pela planta, pelas raízes da planta, e não é absorvido pela semente na germinação, tá? Ele fica retido aos constituintes do solo e a gente vai ver que ele é muito rapidamente degradado por micro-organismos. A meia-vida varia de menos de uma semana até alguns meses, dependendo dos teores de argila, da matéria orgânica e do nível de atividade microbiana. Então, quanto melhor for a qualidade, quanto mais rico for o seu solo, menor vai ser a persistência deste herbicida neste ambiente, tá? Ó, esses quadrinhos que eu estou colocando aqui, pessoal, são trabalhos que eu encontrei, tá? Artigos que eu li e achei importante colocar as informações. Tudo isso vocês encontram muito facilmente na internet, lá no Cielo, tá? Qualquer busca sobre persistência de glifosato, vocês acham essas informações. Alguns eu coloquei os autores, mas a maioria não coloquei, porque são muitos autores, são muitos trabalhos, tá? Que tem esses relatos. Então, não dava para eu colocar todo mundo, eu achei melhor não colocar ninguém. E lembrando a vocês que são informações importantes que estão facilmente disponíveis aí na internet. Caso vocês precisem, vocês queiram, eu tenho todas essas referências e posso passar para vocês, tá? Seguindo. Meia-vida de glifosato em solo varia de 2 a 197 dias, né? Então, quanto melhor for a vida do seu solo, menor vai ser a persistência deste herbicida nesse ambiente. E o AMPA varia de 76 até 240 dias. O que é o AMPA? O AMPA é o primeiro metabólito do glifosato. Então, o glifosato, assim que ele entra numa planta, num vegetal, assim que ele cai no solo, a primeira quebra, né, o primeiro momento de degradação da molécula transforma ele neste elemento, que é o AMPA, tá? Então, AMPA é um metabólito do glifosato.
tá? Ele possui dissipação rápida, na qual era quase total um mês depois da aplicação, tá? Quase total a dissipação um mês após a aplicação, tá? Então, isso daqui é um trechinho de um trabalho que eu peguei falando dessa dissipação no solo, tá? Então, nesse trabalho, né, a conclusão desse trabalho comprovou que depois de 30 dias, você já não tinha mais a presença do herbicida no solo. Mas como nós vimos aqui em cima, o período, né, de persistência, ele é variável, com o teor de argila, com o teor de matéria orgânica, com a atividade de micro-organismos. Quanto maior for esses valores aqui, mais rápido este herbicida vai ser degradado, né? Mais micro-organismos, mais rápido vai ser a quebra. Tá? A degradação microbiana é rápida, como nós acabamos de dizer. Tá? Então, ó, aproximadamente 50% da molécula original pode ser metabolizada em 28 dias, chegando a 90% em 90 dias, tá? Então, com isso, né, nós podemos dizer que a persistência de glifosato média, né, é 90 dias, tá? Então, a gente fala de 90 dias aí de persistência, mas é variável, depende das características do solo. Mas 90 dias é um prazo considerável, né? A maioria dos trabalhos fala nesse período aí, tá? Os micro-organismos, né? Eles vão usar a molécula como fonte de energia, fonte de fósforo, de nitrogênio e de carbono, tá? Então, a gente percebe que como é uma molécula simples, né? Todo elemento que se quebra vai ser transformado em fósforo, nitrogênio e carbono para alimentação dos micro-organismos do solo. Tá? Então, essa rota, né, de quebra pelos micro-organismos, ela acontece por meio de dois catabolismos, né? Um vai produzir o AMPA, como principal metabólito, que nós falamos, é o principal e é o primeiro metabólito a ser formado, e na sequência transformado em sarcosina, tá? Que é um metabólito intermediário de rota alternativa. Tá? Mas o principal elemento formado aí pelo início da quebra do glifosato é AMPA. E aí vão ocorrendo quebras sequenciais da molécula até se tornar apenas fósforo, nitrogênio e carbono. Tá? O primeiro metabólito da degradação é o AMPA, sendo formado pela ação microbiana. Tá? Então, forma AMPA tanto no vegetal quanto no solo. Tá? Esses são os principais elementos de formação de degradação da molécula. Tá? Os principais sintomas, como nós vimos lá no quadradinho anterior, né? É o amarelecimento do tecido meristemático, olha só, então a gente tem esses sintomas aqui, tá? Isso aqui são plantas de milho, né? Que sofreram com a deriva do glifosato. Então, tem esse sintoma de amarelecimento, tá? Amarelecimento internerval, seguido de necrose e morte do tecido. Tá? Então, a gente tem esse efeito. Gente, glifosato tem uma ação lenta, porque como primeiro que ele demora a ser absorvido, né? Mas não é por isso, não. Que ele atua no metabolismo do carbono, tá? Então, é devagar, as coisas acontecem devagar. Então, eu faço a pulverização hoje, daqui 15, 20 dias é que eu vou ter o efeito efetivo do produto na eliminação das plantas daninhas, tá? Então, o glifosato é um herbicida sistêmico de absorção lenta e efeito lento, tá? Então, se eu quero que o meu campo esteja controlado, né, que a minha planta daninha seja dessecada de hoje para amanhã, não posso usar glifosato, não, porque não vai funcionar, não vai dar certo, tá? Aí é melhor que eu selecione um herbicida de contato. Nessas situações, o que a gente mais usava era o paraquat, né? Agora, com a não possibilidade, então a gente vai começar a trabalhar com o diquat, com amônio glufosinato, tá? Então, outros herbicidas que têm ação de contato, para ação rápida. O glifosato tem ação lenta, tá? Dependendo do tamanho da planta daninha, ele vai atuar só depois de 30 dias, tá? Pode levar até 30 dias. Aqui, para a gente ver o efeito do glifosato, né, um herbicida de pós-emergência, no feijão calpi.
Voltamos com os meus vídeos que não rodam. Esse aqui não vai querer rodar mesmo. Vamos ver se aqui talvez rode, que é o efeito do glifosato em aveia e trigo. Ai, que triste, eu acho que não vai rodar também. Por quê? Por quê? E voltou tudo. Eu vou ver se eu consigo rodar esses vídeos em outro momento e mostro para vocês na próxima aula, tá? Por enquanto, nós vamos ficar sem o vídeo. Vocês continuam vendo a apresentação? Tava dividido. Agora tá normal. É que tava dividido igual da semana passada. Que cortou na metade. Mas agora tá tranquilo, Tá normal. tranquilo, tá normal, mas sem vídeo, né? Opa, rodou. Ó. Tá, então, ó, o que a gente percebe, demora tempo, né? Se você aplica um pós-emergente de contato, no mesmo dia ele já tem o efeito, gente. Aqui, ó, com esse tamanho das plantas, ó, levou 15 dias para que ele funcionasse. Vamos ver se o do feijão vai rodar. Não, o feijão não quer mesmo. Vamos de novo aqui na monocotiledônia, ó. Primeiro dia, terceiro dia, ó, você percebe que as plantas elas continuam crescendo, mais devagar, mas elas continuam, né? E a partir do oitavo dia que você começa a ter o efeito aí de necrose do tecido, né? Então o glifosato ele tem um efeito lento, tá? É um produto que é ótimo, tá? Ele tem uma ação perfeita, só que você tem que ter um planejamento de safra, um planejamento de manejo para fazer a aplicação dele na época correta. Tá? Vamos ver aqui. Olha, aqui é de quat para quat, ó, só para a gente comparar, tá? Então, eu fiz o tratamento. No primeiro dia, ó, a folha já necrosou, já entra em senescência, mas olha o problema do produto de contato. Vamos lá. Glifosato é um herbicida sistêmico. Ele é absorvido pela folha, como nós falamos, né, pela parte verde da planta, ele tem absorção, e ele se transloca por todo o floema, já que ele é um ácido fraco, né? Então, ele sendo um ácido fraco, ele tem essa translocação facilitada dentro do vegetal. Já o paraquat e diquat, né? Vamos falar de quat, porque paraquat a gente, né, tá fora da nossa agricultura aí. O diquat, que é um herbicida de contato, inibidor de fotossistema 1, o que acontece? Ele é de contato, então ele não transloca. Ele não transloca, então nós temos que ter cuidado com a tecnologia de aplicação, nós temos que ter uma área de molhamento eficiente, né? Então toda a folha tem que ser atingida pelo produto, porque ele vai matar o tecido, vai necrosar o tecido aonde pegou o ativo, ele não transloca, ele não vai caminhar por dentro da planta. Então, se eu quero, por exemplo, fazer manejo pré-colheita, gente, é herbicida de contato. Eu aplico hoje, se o sol está forte, amanhã eu já consigo entrar colhendo, já dessecou tudo, tá? Só que, olha o problema de herbicida de contato. Fica olhando esse pedacinho, essa região meristemática aqui, onde tem o tecidinho verde. Nessa região aqui, não pegou herbicida, não atingiu. O ingrediente ativo não chegou aqui. Olha lá. Terceiro dia. Ó, folha morreu, bem morrida.
né? Só que o tecido meristemático, aonde não pegou a folha, ele brota, tá? Então, herbicida de contato, ele é um produto, são produtos extremamente eficientes. Eu aplico hoje, se o sol está forte, apliquei cedo, no final da tarde eu já tenho plantas dessecadas, só que daqui 3, 4 dias a rebrota já começa a acontecer, tá? Então o efeito é pai bola, rápido, mas eu tenho que ser rápido também. Eu tenho que entrar com manejo, eu tenho que entrar com colheita rapidinho, porque senão a rebrota vai me causar muito problema. Tá? Herbicida sistêmico, tá? Controle, dessecação com sistêmico. É muito mais eficiente, só que eu não posso ter pressa, tá? Porque ele vai ser absorvido, ele vai translocar, ele vai caminhar por toda a planta, vai atingir desde do ápice da planta até o sistema radicular, mata tudo, só que devagar, tá? Então, se eu quero coisa rápida, manejo rápido, eu tenho que usar um dessecante de contato. Se eu tenho tempo, meu planejamento foi bom, aí eu posso usar o sistêmico, o glifosato. Ele vai ser mais efetivo, só que ele é mais lento, tá? Então, prestem atenção nisso, não se esqueça. Como nós falamos, glifosato, ele não tem seletividade, tá? Então, não tem plantas, não tem cultura que eu possa aplicar o glifosato e ela não morre, a não ser que seja transgênico, tá? Então, se for convencional, não existe seletividade. Então, o que que nós fazemos? Usamos muito o glifosato para manejo pré-semeadura ou manejo pré-colheita, tá? E quando vamos usar ele na cultura já implantada, na pós-emergência, as aplicações têm que ser dirigidas, tá? Então, aí a gente tem que usar chapéu de Napoleão, barra protegida, tá? Ponta de pulverização ou barra protegida, para que não aconteça de o herbicida atingir a cultura não alvo, tá? Então, usa-se muito glifosato em culturas perenes, como citros, por exemplo, né? Só que tem que tomar muito cuidado com a tecnologia de aplicação, porque se atingir a parte aérea da planta, dos citros, do café, que seja, vai causar algum problema. Não mata, mas causa uma redução de crescimento, tá? Só vai matar se pegar as dosagens cheias em grande parte da planta, tá? Agora, se for só deriva, né, pega um pouco, dá aquela sapecada, reduz o crescimento, mas não chega a matar, não. Mas não podemos deixar reduzir crescimento, né? Porque reduzir o crescimento reduz a produtividade esperada, que é o que nós queremos. Existem plantas daninhas que são tolerantes a esse herbicida. Lembra, não é resistência, não é seletividade, é tolerância. E por que que tem tolerância? Normalmente, em função da presença das estrias de cáspore no caule, que é o que acontece com a trapoeraba, e isso impede a absorção, né? Então, reduz muito a absorção da molécula pela trapoeraba. Tá? Então, é por isso que você não tem um controle efetivo de trapoeraba com a utilização de glifosato. Aí tem que ser feitas as misturas, né? A mistura mais comum aí para manejo de trapoeraba com glifosato é juntar com 2,4-D. Para a utilização do glifosato em área total, a nossa cultura tem que ser transgênica, né? Então eu tenho que ter a mutação da EPS-PS para que ocorra a aplicação sem causar efeito tóxico do herbicida, tá? Lembrando, né, que a planta que é transgênica, ela vai ter os dois tipos de enzima. Ela tem a enzima suscetível funcionando no metabolismo e tem a enzima resistente sendo produzida pelo vegetal. Aí, quando eu aplico o glifosato, o que que ele faz? Ele vai bloquear a enzima suscetível. É por isso que é bem comum a gente observar um amarelecimento das plantas quando eu faço da cultura, soja ou milho, quando eu faço a aplicação do glifosato,
tá? Mesmo sendo transgênico. Porque existe a enzima suscetível. É a enzima suscetível que está trabalhando no metabolismo, que está produzindo os aminoácidos de cadeia aromática, tá? A enzima suscetível está presente. Apliquei o glifosato, bloqueou a EPS-PS suscetível, o que que fica? A resistente entra em ação. Então, o metabolismo ele continua acontecendo, porque a enzima resistente que está presente, ela começa a atuar na rota metabólica do ácido chiquímico, garantindo a formação dos aminoácidos de cadeia aromática, tá? Então, não vai ocorrer alteração na concentração desses aminoácidos, tá? Porque a enzima que controla esse fluxo vai estar presente. Eu bloqueei a suscetível, mas a resistente está lá, está presente, está atuando normalmente. Beleza? Entendeu? Entendemos? Quer que eu repita alguma coisa? Acho que tranquilo, professor. Deu para pegar. Entendeu? Entenderam que são duas enzimas presentes, né? A hora que você pulveriza, dá uma amarelada, mas não precisa ficar com medo, não, vai dar tudo certo, porque a enzima suscetível foi bloqueada, mas a resistente entra em ação, tá? Ela começa a controlar o fluxo do metabolismo nessa rota. Tranquilo. Tá? A resistência, né, aos glicínicos. Até 2006, mais ou menos, cadê? Glicínico, aqui, esse azulzinho. É isso daqui, ó. Até 2005, mais ou menos, a gente nem falava da possibilidade de ter resistência a inibidor de EPS-PS. Tá? Existiam algumas coisas, alguns relatos, mas nada que pudesse gerar uma preocupação na agricultura mundial, nada disso. As coisas aconteciam normalmente. E aí, o que rolou? O pessoal começou a usar tanto glifosato, só glifosato, que aconteceu a seleção de biótipos resistentes, né? Então, quem que são esses biótipos resistentes? São plantas que têm a mutação da enzima, tá? Então, ela possui enzima alterada. Aí, a hora que você aplica o herbicida, ele não entende, né, aquela enzima como o seu local de ação, porque ela tem uma estrutura um pouco diferente, e aí ele não tem acoplamento. Essa planta daninha não é morta pela aplicação desse herbicida. E como que acontece isso? É normal, gente, é da natureza. Vocês viram lá em melhoramento, né, que existem variações genéticas e infinitas aí para as espécies vegetais. Então, na natureza, né, existe relatos, trabalhos falando assim, ó, para cada planta resistente, para cada planta com uma mutação de enzima, você vai ter outras 1 milhão de plantas que são suscetíveis. Ou seja, a proporção é 1 para 1 milhão. E o que acontece quando você começa a usar sempre o mesmo mecanismo de ação? Você acaba matando as plantas suscetíveis e dando a possibilidade para aquela resistente se sobressair. Então, olha, passaram-se, né, desde do início dos anos, de meados dos anos 80, quando começou a usar o glifosato. Então, foi de 85 a 95 a 2005, praticamente 20 anos usando o mesmo mecanismo de ação. 20 anos depois, essas plantas suscetíveis acabaram sendo eliminadas, né? Reduziu-se tanto a população delas e acabou dando condições para aquela uma única resistente se sobressair. Então, essa que tinha enzima mutada, ela começou a ter espaço, ela começou a ter luz, ela começou a ter condições para crescer e se desenvolver. Antes ela era abafada por aquelas outras 1 milhão lá de suscetíveis, né?
mas com 20 anos de utilização só desse único ativo, a planta resistente começou a se sobressair. Então, no Brasil, o primeiro relato, a primeira planta daninha resistente foi o azevém, lá no sul. Por que lá no sul começou a resistência, os casos de resistência no Brasil? Porque no sul, gente, eles já usavam semente transgênica que vinha do Paraguai, que vinha da Argentina. No Brasil, a gente ainda não tinha a liberação do transgênico, né? E no sul eles já usavam. Então, com isso, a utilização do ativo glifosato cresceu muito, 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 muito. E aí começou a aparecer as resistências, tá? Então, a primeira resistência no Brasil foi a azevém, no sul. E aí é assim que aconteceu, e é assim que é até hoje, né? Então, usa-se tanto o mesmo ativo que dá condição para aquela planta daninha resistente aparecer e se sobressair perante as suscetíveis. E isso gera o quê? Inviabilização, acaba inviabilizando a utilização do ingrediente ativo. Então, para transgênico, hoje, a gente sabe, né, que o transgênico para glifosato, não adianta você usar só glifosato, que você não vai conseguir o efeito esperado do manejo de plantas daninhas. Principalmente com um problema que surgiu, né, com o passar das safras, a tiguera. Então, se eu usar a soja transgênica nesse ano, no próximo ano, ou fazer rotação de culturas, sempre transgênico para glifosato, eu estou fazendo rotação da cultura, né? Então, fiz rotação de soja, milho. Mas o banco de sementes, né, é um banco de sementes da soja da safra passada, do milho da safra passada, que é transgênico. E aí eu aplico o glifosato nesse banco de semente que está germinando ali, vai resolver? Não vai, né? Então eu vou ter soja na entrelinha do meu milho, ou milho na entrelinha da minha soja, ou mesmo soja, né, da safra anterior na entrelinha da soja, que o pessoal está fazendo hoje com a utilização de milho segunda safra, né? Tira um milho, entra com outro milho. Então, na entrelinha vai ter a tiguera, que é o resíduo da safra anterior. E eu aplico o glifosato, é tudo transgênico, vai controlar? Não vai, né? Então, não adianta você usar só o glifosato. Então, eu tenho que usar outros herbicidas. Então, hoje fala-se muito na utilização de pré-emergente para controle de banco de sementes, para eu continuar, né, com o transgênico, utilizando o transgênico aí. Beleza? Porque ainda existem muitas plantas daninhas suscetíveis, a maioria ainda é suscetível, tá? Mas eu não posso ficar usando só ele, primeiro que não dá, né? Porque eu tenho outras plantas daninhas resistentes e tiguera da safra anterior, para usar, para manejar a planta daninha suscetível aí, tá? Então a gente tem que ter outras alternativas também. Então, pessoal, a grande briga com o transgênico, né? Hoje a gente não ouve mais falar tanto de transgênico, né? Hoje a gente não recebe tanta mensagem falando que transgênico transforma, causa mutação nos seres humanos, né? Por quê? Primeiro que a gente já sabe que isso não existe, né? Que isso é lenda. Na verdade, a gente já sabia desde o começo. Mas o que acontece? No começo, para a liberação, é muita briga comercial. Então, antes do advento das plantas daninhas resistentes, antes dos problemas com tiguera, né, antes de todos os problemas de resistência que a gente tem hoje, acreditava-se que só o glifosato seria suficiente para manejar a planta daninha. Só uma empresa. E aí as outras ficaram doidas, né? E aí, como que vai ser o mercado? Vai ser dominado por uma única molécula só? E aí é que gerou todo o problema em cima do transgênico. Hoje já se sabe que tem mercado para todo mundo, que não é uma molécula só. Então hoje as coisas estão bem mais suaves, você ouve menos barbaridades, né? Então você escuta muita barbaridade ainda com relação a produtos, a herbicidas, mas é menos do que se ouvia há 10, 15 anos atrás. Então já se sabe que os problemas, né, não são reais, né, esses grandes problemas que a gente ouvia aí na mídia. É herbicida, é produto químico, nós temos que tomar cuidado, tem que ter utilização de forma correta, né, dosagem correta, mas se você fizer tudo certinho,
A probabilidade de você ter problema de intoxicação, problema de resíduo é muito, muito baixa, tá? Muito baixa mesmo. Ainda falando de glifosato aqui com relação à resistência, né? Que nós falamos, ó, lá em 2005, nós tínhamos pouquíssimos casos, ó, tinha 1, 2, 3, 4, 5 plantas daninhas resistentes. 5, 6. 6 plantas daninhas resistentes, né? Coniza, Eleusine, buva, pé de galinha, azevém, né? Agora, a partir de 2005, olha o que aconteceu, né? Agora, 2020, nós estamos com 45, mais de 45 espécies de plantas daninhas resistentes ao glifosato. Então, cresceu muito. Isso aconteceu por causa da utilização, né, de produtos transgênicos. Por quê? Aí começou a utilizar só o herbicida, né, esse único herbicida, então a resistência apareceu. O que a gente chama de pressão de seleção, né? Então, a gente acabou selecionando a planta daninha resistente dentro das populações de plantas daninhas suscetíveis, tá? Então, a planta daninha resistente não é nenhuma mutação, não é nenhuma aberração da natureza, e não. São plantas que existem, né? Elas estão presentes e elas vão sendo selecionadas com a utilização sequencial do mesmo mecanismo de ação de herbicida, né? Hoje a gente já está aí de orelha em pé com relatos de resistência de picão preto, né? Então, olha só, o picão preto já está relatado como resistente em alguns lugares, né? No Brasil ele ainda está bem tranquilo, ainda não temos tantos problemas, né? Mas a gente tem que ficar bem atento, bem perto, fazer rotação de mecanismo de ação, entrar com os pré-emergentes para manejo, pré-semeadura, né, para evitar os problemas futuros aí nas áreas de produção. Hoje, buva, né, buva no Brasil inteiro é um problema seríssimo. Então, você tem que usar outros mecanismos de ação para manejar essa buva aí, porque o glifosato já não resolve mais, porque ela é resistente. Tá? Né? E dos casos de resistência no mundo, olha só, né, os países que mais têm casos os Estados Unidos, né? A Argentina está bem forte aí a questão de resistência. A Austrália, né? A Austrália também é um país que tem muita resistência a glifosato, tanto que os primeiros casos, né? Os primeiros relatos de problema agrícola com resistência foi da Austrália, né? Eu lembro bem no Congresso de Plantas Daninhas que teve em 2006 em Brasília, veio um pesquisador de lá falando sobre isso, a partir daí que se começou a tomar mais cuidado com com a questão da resistência no Brasil, e aí começou a ter problema, e aí de 2006 para cá, estourou a questão das resistências, e cada ano que passa a gente vai tendo mais problema, né? Apesar disso, ó, o Brasil está atrás ainda dos Estados Unidos, né? Nós estamos aí com casos parecidos com o México, com o Canadá, com o México, né, e outros países aí. A África do Sul tem menos do que a gente, a Espanha, né, Portugal, França, Itália, né, então, países agrícolas, a China, né, Japão, olha só, o Japão também está com problema de resistência, mas de longe, né, os Estados Unidos e a Austrália e a Argentina são os países com mais problemas aí de resistência a glicínicos. Tá? Beleza? Dúvidas, pessoal? Então, nós encerramos a aula falando sobre inibidores de EPS-PS, tá? Agradeço a audiência de vocês e nos encontramos na próxima para falar dos outros inibidores da síntese de aminoácidos. Até mais!